Pessoal, seja bem-vindo ao canal Everest Virtual. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan SRN e antes da gente começar, olha essa frasinha aqui. O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Mahatma Gandhi. Fica essa ideia aí pra gente, super interessante, muito importante essa frase, né? Humildade é um ponto importante. E vamos começar hoje nosso processo falando aqui sobre o Enem 2020, a redação, né? No nosso segundo slide, aqui já apresentando o nosso foco, né? O agente. Pessoal, a aula de hoje é sobre um elemento dos 5 que fazem parte da proposta de intervenção. Na verdade, quando você fala oficialmente, você fala em 4. Agente, ação, meio e finalidade. Mas você ainda tem o detalhamento, o elemento de suma importância que vai fazer com que você alcance os 200 pontos na competência 5. Tá ok? Bom, vamos aqui ao nosso primeiro slide já diretamente do assunto. Nosso próximo slide fala sobre a atenção aos gomifes. Vamos lá, pessoal, o que são gomifes, né? Gomifes é apenas uma nomenclatura que a gente chama dos agentes. E ele diz assim, olha, os gomifes são ótimos agentes, porém são muito amplos e por isso deve-se especificá-los. O que é essa especificação? Eu parto muito da ideia, pessoal, de que é importante quanto mais você especificar, mais interessante o corretor do Enem encontrará a sua redação, certo? Por quê? Quando você fala de elementos muito amplos, para muita gente, principalmente para o teu corretor, é como se você estivesse falando uma ideia genérica. E essa especificação ela será importante para que o corretor de fato entenda que você não só escreve bem, que você tem bons elementos gramaticais, mas que você também de fato pensou nos elementos que compõem a tua redação. Tá ok? Lê comigo aqui então, pessoal. Eu tenho aqui três colunas, eu tenho os agentes sociais específicos e o que fazer. Essa tabela é interessante para você, para que você consiga enxergar o que cada agente é e o que ele pode fazer. Agora, eu quero chamar a tua atenção para esse o que fazer. Algumas situações para o Enem não são tão interessantes. Pessoal, vamos pensar o seguinte, panfletagem, palestra, campanha de conscientização, isso é muito genérico. Isso é aquele momento que não tenho nada para fazer, não tenho nada com o que pensar e joga essas relações. Não faça isso. Apesar de sim aparecerem aqui no que fazer a ideia de uma panfletagem, a ideia de uma campanha de conscientização, de uma palestra, especificamente para o Enem, esses elementos não devem ser trabalhados porque eles são muito simples. Preste atenção comigo, eu tenho certeza que já gente você sabe. Nessa primeira tabela nós temos o governo, as ONGs e a mídia. E é muito comum alunos saindo do ensino médio trabalharem muito com a ideia de que o governo é um problema. Porque o governo é culpado disso, o governo é culpado daquilo. Então vamos trabalhar com culpados. Vamos trabalhar com cada agente tendo a sua parcela de responsabilidade. Se um problema existe, o governo tem a sua parcela de responsabilidade? Tem. Mas você como cidadão também. Os trabalhadores da área médica, os trabalhadores da área da educação, todos têm a sua parcela de responsabilidade. Assim como ONGs, assim como mídia, assim como todos os agentes envolvidos no processo. Só que o mais importante não é apenas trabalhar governo, ONG, mídias, mas quem diretamente dentro desses elementos fará a execução da ação. Obviamente, falar do agente nesse momento é apenas um foco. Obviamente, o agente produz uma ação através de um meio por uma finalidade. Agora, esse agente, olha só, leia aí comigo. O governo tem os ministérios em geral, as esferas federal, estadual e municipal, o poder legislativo, executivo e o judiciário, os órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal, a PM, as delegacias, o Congresso Nacional, as secretarias estaduais e municipais. Veja quantos elementos são importantes. Se você trabalhar apenas com governo, identifique que o governo tem seus ministérios. Se eu falar apenas que o governo produzirá uma ação X, eu preciso entender que ministério diretamente fará essa relação. Mas, por exemplo, vamos falar aqui do coronavírus. Assunto do momento, não há como fugir dele. Veja que é importante o governo produzir ações,
mas quem de fato está na linha de frente do processo? O Ministério da Saúde. Não é o Ministério da Justiça, não é o Ministério do Turismo, não é o Ministério das Relações Exteriores, é o Ministério da Saúde. E dentro das cidades eu tenho que elementos que estão compondo também essa linha de frente? As secretarias municipais e estaduais. Então, a partir do momento que eu crio essas especificações, falar de governo é muito amplo, mas apontar que o Ministério da Educação, em conjunto com secretarias estaduais e municipais, de fato produzem a mudança. Peraí, Elan, está querendo me dizer que no caso do coronavírus, nenhum outro ministério, nenhuma outra secretaria poderia ajudar? Poderia. As parcerias, por exemplo, com o Ministério da Educação, trabalhando essa ideia de educar as pessoas, trabalhar a ideia de fazer as pessoas entenderem por que o isolamento, por que as escolas pararam, por que a educação no Brasil precisou parar de maneira física, porque a educação de fato não para. Está aqui um exemplo. Nós estamos trabalhando com a educação, só que de maneira virtual. Lembra que o EAD no Brasil faz parte da nossa realidade há muitos anos, historicamente desde a década de 40. Então, se a gente vai trabalhar a ideia de uma educação não mais física, é necessário algumas vezes o Ministério da Educação e as secretarias de educação intervirem para mostrar à comunidade o porquê desta paralisação, o porquê deste isolamento. Mas aí eu também tenho as secretarias, por exemplo, municipais e estaduais de comunicação, que também ajudarão ao processo das informações serem difundidas. Então não é o Ministério da Saúde apenas que trabalha, ele precisa de parceiros para que esse processo possa ser feito. E aí você enxerga hoje na mídia, governo federal, os governos estaduais entrando em quê? Entrando em conflito. Então se você botar apenas governo, parece que é algo muito simples, que todo mundo está fazendo o mesmo processo. Não é verdade. Os governos estaduais estão em rota de colisão com o governo federal. Então, as especificações são importantes. Quem, de fato, nesse momento está produzindo as mudanças em relação ao combate ao coronavírus? Os governos estaduais e os governos municipais. Porque não parece uma realidade do governo federal. Mas é o governo federal como um todo? Não. O Ministério da Saúde está fazendo a sua parte. Então o Ministério da Saúde faz parte do governo federal. Veja a importância de você especificar dentro desse governo estadual, por exemplo, que já deu diretrizes para que nós possamos evitar aglomerações, evitar estarmos em bares, em restaurantes, em praias, em shoppings, em cinemas. Você vai entender que quem é que de fato vai conseguir criar esse processo de limitação das pessoas a certos ambientes? Polícia Militar. Então, olha, um outro agente dentro deste governo estadual trabalhando em prol da comunidade. Veja que a PM está aí, na nossa tabelinha. Então, falar de governo é muito amplo, muito genérico, e isso não transmite ao teu corretor a ideia de que você de fato pensou na proposta de intervenção. Então, pense num agente, numa relação bem específica, ONGs. Falar de ONGs também muito amplo. Que ONG vai fazer? Eu tenho uma relação ambiental e falo apenas as ONGs precisam trabalhar em prol dessa realidade. Mas se o processo é ambiental, eu tenho que pensar em ONGs que atuam na área ambiental. Senão, eu posso bater lá numa ONG que fala sobre, que apoia a volta, por exemplo, de ex-presidiários à sociabilidade, e vou dizer, olha, vamos lá defender a questão do meio ambiente? Ele vai dizer, mas eu não posso, não é a minha área de atuação. Eu digo, ei, mas o meu aluno lá no Enem disse apenas ONGs, generalizou, eu posso cobrar de qualquer uma. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem que ter essa atenção. Então, se você... Alan, mas eu não tenho o nome da ONG. Não é preciso. Apenas atue a área. Então, olha só. Há ONGs de diversos portes atuando nos seguintes temas: meio ambiente, saúde, assistência social, cultura, educação, desenvolvimento e defesa dos direitos humanos, habitação. Então, diga apenas a área de atuação, diretamente como esse agente pode ajudar no processo. Vamos pensar na mídia.
A mídia também é um elemento amplo porque eu tenho mídia televisiva, mídia internauta, mídia cinematográfica. Então alguns exemplos aí, olha, o SBT, a Rede Globo, sites como G1, InfoEscola, Mundo da Educação, jornais como a Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, rádios como a Jovem Pan, Liberal, redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat. Veja que existem vários elementos menores. A mídia é um elemento interessantíssimo para trabalhar muito mais como meio do que como agente. Alan, mas eu posso trabalhar a mídia como elemento de transformação social? Pode, mas você também pode trabalhar a mídia como meio do processo. Então, por exemplo, o governo, por intermédio do poder executivo, olha só, você já faz uma especificação de governo, por intermédio das redes sociais como Facebook e Instagram, e hoje todos estão nas redes sociais. O governo tem as suas páginas nas mais variadas redes sociais. E isso mostra que um elemento como o governo, mais especificamente seus ministérios, secretarias, podem trabalhar mediante as redes sociais para fazer as informações serem divulgadas à população. Mas o que fazer? Veja que, voltando no governo, ele pode trabalhar com multas, isenção ou incentivo fiscal, criação, alteração e fiscalização de leis, campanhas públicas de sensibilização e empoderamento. E aqui eu queria chamar a tua atenção. É muito comum alguns candidatos ao Enem colocarem a ideia de conscientização na ação interventora. Não trabalhe com conscientização, trabalhe com a ideia de sensibilização. Isso é um ponto muito importante. Apesar de eu falar que o foco é no agente, o que fazer é a ação propriamente desse agente. E por que eu não posso desvincular a ação do agente? Porque é muito comum algumas pessoas trabalharem com determinadas ações que não são competência desse agente. Algumas pessoas acham que o governo pode tudo, a qualquer hora, e não é assim. Nós não vivemos num processo ditatorial, nós vivemos num processo democrático. Então o presidente não pode fazer simplesmente o que ele quer, a hora que ele quer. É necessário entendermos que cada esfera do governo tem suas competências. Muito comum, por exemplo, o Ministério Público. Eu encontro muitas vezes em redação a ideia de Ministério Público produzindo algum tipo de investimento. O Ministério Público não faz investimentos. Não é competência do Ministério Público fazer investimento em uma instituição, fazer investimento na sociedade. Não faz parte das competências. Então é necessário a gente entender o que pode e o que não pode fazer determinado agente. Tá ok? Então, as ONGs podem fazer pressão política na sociedade, podem trabalhar com treinamentos técnicos, campanhas assistencialistas. Hoje, por exemplo, muito comum algumas ONGs já estarem trabalhando para ajudar pessoas que, porventura, têm uma capacidade econômica muito pequena e não estão dando conta de estar dentro do isolamento social. Então, isso é um ponto importante. A mídia com campanhas midiáticas, propagandas, novelas e a ficção engajada. Ponto muito importante. Ficção engajada, que é o fato da mídia mostrar em uma novela, um seriado, uma minissérie, a realidade e como as pessoas podem sair dos problemas, como a sociedade enxerga o problema, como as pessoas que estão inseridas diretamente no problema podem libertar-se do problema. Então, muito importante esse ponto para nós, tá ok? No próximo slide, nós temos aqui os outros GOMIFs. O indivíduo, a família, a escola e a sociedade. O indivíduo é qualquer profissional com ensino técnico ou superior, um médico, um engenheiro elétrico, um contador, um professor, um fonoaudiólogo, qualquer um com diploma técnico ou superior. Muito importante, por exemplo, novamente nesse momento que nós estamos passando pelo coronavírus, muitas campanhas sendo feitas na internet para pedir para que médicos, enfermeiros possam ajudar não somente dentro dos hospitais, mas às vezes em áreas carentes que precisam de um apoio nesse momento de isolamento. Então preste atenção no que fazer. Auxílio à comunidade através dos seus conhecimentos. Então, a partir do momento em que cada um desses profissionais pode auxiliar essa sociedade, nós teremos a diminuição dos nossos problemas. Preste atenção na família. A família, apesar de ter aí pai, mãe, tio, tia, avó, avô e primo, na prova do Enem a gente basicamente vai se fixar em pai e mãe, que são os principais elementos dessa família. E eu estou falando isso a caráter de redação.
tá ok? Não estou falando da realidade. É claro que alguém pode ser, uma criança pode ser educada pelos tios, pelos avós, por outros responsáveis, mas quando a gente fala de redação, a gente vai fixar-se basicamente em pai e mãe, ou apenas na palavra pais, tá certo? Presença mais frequente dos pais na educação dos filhos, isso é um ponto importante, né? Às vezes a família entrega à escola e diz educa, né? E a escola não tem o papel de educar. A escola no Brasil tem o papel de escolarizar e auxiliar na educação de crianças, ok? Então esse é um ponto importante. Pai e mãe educa, escola escolariza e auxilia nessa educação. Mas eu também posso trabalhar com maior atenção à formação moral e não apenas intelectual, acompanhamento na escola, ir a reuniões, né? São pontos importantes. A escola, ela vai trabalhar a escola pública e particular, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, as faculdades, os institutos tecnológicos e universidades. Olha só, quando se fala em escola, muitas vezes só se pensa na escola de ensino fundamental e médio, na escola de ensino infantil, mas presta atenção que aqui ele fala em faculdades, institutos tecnológicos e universidades. Além disso, você pode trabalhar os elementos internos, coordenadores, diretores, professores, psicopedagogos e reitores, no caso das universidades. A universidade, ela é um fator de muito interesse para nós. O aluno do ensino médio, geralmente, ele não tem a noção do que a universidade é e do que ela pode fazer. Para que eu tenha o status de uma universidade, existem vários pontos, mas tem 3 que eu chamo a atenção do aluno: ensino, extensão e pesquisa, né? A extensão, ela é um processo muito pouco conhecido do aluno do ensino médio. Às vezes é muito pouco conhecido do próprio aluno da universidade. Então, o aluno do ensino médio, quando ele tem uma noção sobre essa extensão, ele pode trabalhar a universidade como um elemento de suma importância, entendendo que o próprio aluno da universidade pode passar parte do seu conhecimento para a sociedade. Então, é muito comum as universidades federais, as universidades estaduais, produzirem, por exemplo, aos finais de semana, algum tipo de auxílio à comunidade, como, por exemplo, nutricionistas que num sábado farão uma ação comunitária numa área X e ensinaram as pessoas a importância da alimentação, quais são os tipos de alimentos que as pessoas devem ingerir mais, ingerir menos, de acordo com o seu biotipo físico, tipos de nutrientes que são importantes. Isso tudo a universidade pode fazer, os alunos da área de nutrição, sendo do 5º semestre, 6º semestre, com o auxílio dos professores, podem transmitir isso. Imaginem vocês o quão melhor seria a nossa sociedade se a universidade, principalmente as federais e estaduais, passassem boa parte do seu conhecimento através de seus alunos para auxílio da comunidade. Nós iríamos diminuir muito os nossos problemas. Agora você tem que tomar cuidado. Algumas vezes, quando eu digo isso em sala, o aluno tem uma tendência a trabalhar a universidade como agente perfeito e que mudará a realidade. Não é assim. Não é que a extensão da universidade resolverá o problema. Ela ajudará a amenizar. Quem de fato deve resolver os nossos problemas sociais é uma união com o governo, com a sociedade, com a mídia. Então, a gente não pode trabalhar apenas a universidade. Eu só estou trabalhando uma ideia que por muitas vezes não é um conhecimento do aluno do ensino médio que pode ajudar muito na tua prova. Tá ok? Bom, o que pode a escola como um elemento? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: escola, do ponto de vista só da palavra, é isso aqui, olha. Estrutura, só isso. Então a gente precisa se livrar um pouco dessa ideia de escola como apenas um colégio. Ela é um agente que trabalha com vários outros menores e que podem ser importantes. Pensa, por exemplo, nessa questão do isolamento social, que é algo que para muita gente nesse momento está sendo extremamente difícil por não saber lidar com essas situações. Quem dentro de uma escola pode ajudar uma criança que está no isolamento social dentro da própria instituição? Os psicopedagogos. Eles são elementos treinados para que eles possam entender essas realidades de uma criança, de um adolescente e ajudá-los a sair desse problema.
projetos culturais e educacionais de integração da comunidade, reeducação social, aulas, oficinas, palestra para a conscientização precoce. Às vezes é necessário que a gente trabalhe algum tipo de palestra por um público com uma idade menor, para que a gente rapidamente crie neles uma conscientização. Qual é o problema dessa palavra, pessoal? A ideia de conscientização, ela não é de um para o outro, ela é do próprio indivíduo. Então, eu não conscientizo o outro, eu sensibilizo o outro e ele, a partir de uma análise, se conscientiza. Por isso que o Enem não gosta que você trabalhe com conscientização na ação interventora, porque você está trabalhando a palavra de maneira equivocada. Você pode trabalhar como meio ou como finalidade, tá ok? E a sociedade, igreja, a associação comunitária, bancos privados, empresas privadas. Peraí, igreja? Como assim? Como a igreja pode ser um elemento se o Enem não trabalha com a ideia de religião? Bom, peraí, a igreja não é só religião, a igreja também é ação social. Então eu posso trabalhar na igreja sim, não como elemento religioso, mas como elemento social. A igreja pode ser um elemento, não é pode, é um elemento de suma importância na questão de doação de roupas, na questão de doação de alimentos, na questão de campanhas que façam as pessoas se sensibilizar com o problema do outro, terem mais empatia. Então a igreja ela pode ser um elemento interessantíssimo na sua redação. Uma pergunta que normalmente é feita: Alan, posso trabalhar com elementos religiosos na minha prova, como passagens bíblicas? Lembra, se a passagem bíblica se relacionar com os nomes, Deus, Jesus, algum tipo de anjo, não pode. Nesse caso, o Enem veta. Agora, se você trabalhar com alguma passagem que fale sobre uma questão social, não há problema algum de fazer citações bíblicas, por exemplo. Assim como outros livros de outras religiões podem ser tranquilamente trabalhados, desde que não diretamente se ligue à questão religiosa. Tá ok? Os bancos privados são elementos importantes também. Muitas vezes as pessoas pensam apenas no banco privado como aquele espaço que algumas vezes leva o meu dinheiro sem me avisar. E não é bem assim. Às vezes a gente vai poder trabalhar assim. Vamos lembrar, por exemplo, um banco, o banco do Izinho, né? Trabalha com uma campanha falando sobre a questão do livro, a questão da leitura para uma criança. Então, isso é um ponto importante da gente entender, que não é só uma agência bancária, não é só uma empresa que trabalha com a questão de contas, com a questão de empréstimos, mas que ela também pode trabalhar esse lado social. Qualquer empresa pode trabalhar essa questão social. Muito importante você entender que o banco privado, a empresa privada, ela pode fazer parcerias com o próprio governo para que essas ações se intensifiquem. São as parcerias público-privado ou as PPPs, certo? Então, são poucos elementos trabalhados na redação com as PPPs, com empresas e bancos trabalhando em conjunto com o governo para a melhora de uma questão social. Veja que a sociedade ela pode trabalhar com incentivo à comunidade, pode trabalhar com incentivo ao esporte, ações sociais às pessoas carentes. São sempre pontos interessantíssimos da gente entender como esse agente vai funcionar. Bom, isso é uma relação geral do que nós temos dos gomifes e dos seus elementos mais específicos. Agora vamos rapidamente trabalhar uma questão de exemplo. O nosso próximo slide, ele vai trabalhar com um tema. Não tem uma proposta aqui. É apenas um tema para que você consiga enxergar de que maneira nós podemos pensar nesse agente. Então eu tenho aqui a cultura do assédio no Brasil. E eu tenho uma situação, um problema. Olha só, vivemos numa sociedade machista e patriarcal, em que os homens se acham no direito de desrespeitar, violentar, ainda que verbalmente, e assediar mulheres, considerando-as parte do patrimônio público. Com isso, cada vez mais as mulheres se sentem invadidas e com medo até de sair de casa. Ainda que o assédio também ocorra com homens, vale considerar que essa é uma exceção à regra, já que a estrutura da nossa sociedade está calcada no patriarcado. Quando eu peguei essa pequena situação, problema, pensando na cultura do assédio, eu comecei a pensar na minha proposta de intervenção. E olha só, o nosso próximo slide, ele vai mostrar justamente como essa proposta pode ser pensada. Presta atenção, proposta de intervenção número 1, a chamada PI.
Eu escolhi como agente a escola e já criei uma especificação, veja a cor, né? Os professores. E pensei também no fator família pelos pais. A minha ação, como nós não estamos trabalhando com esses elementos, uma leitura mais rápida, a minha ação seria sensibilizar crianças e adolescentes por meio de projetos escolares. Já pensei numa forma de detalhamento, pergunta quais como objetivo, mas isso é para uma próxima aula, e a finalidade, que seria uma mudança de pensamento e nova construção social pautada na igualdade de gênero. Veja então que eu fiz a escolha por escola e família. E veja que isso é apenas o meu planejamento. Está lá em cima. Vamos planejar? Significa dizer que eu ainda não escrevi a redação. Eu estou apenas pensando. Cuidado com isso. Você precisa planejar. Porque senão, na hora que você pega papel e caneta e começa a escrever, a mente trava. E para ela não travar, o planejamento é um ponto importante. O nosso próximo slide vai mostrar a nossa segunda proposta de intervenção, que eu escolhi como agente a mídia. Aí você vai dizer assim, pô, mas você falou lá no início que não era interessante nós falarmos do elemento geral e sim dos elementos específicos. Eu estou tentando te mostrar primeiro o GOMIF geral e logo depois o GOMIF específico. Nesse caso eu vou usar a mídia internauta como meu elemento específico. Então veja que eu não vou falar de família, escola e mídia. Eu vou falar de professores, pais e internet como elementos específicos a minha proposta. A minha segunda ação seria atrair a atenção do público, principalmente a dos homens, por meio das redes sociais, como o Facebook e Instagram, por exemplo, né? E a finalidade, haver maior respeito às mulheres e, consequentemente, menos abusos. Ok? Ficou aí? Pensou na ideia? Então, escola, família e mídia. Vamos ver o próximo slide, como ficaria uma proposta completa com essas ideias? Bom, lá em cima está escrito conclusão mais PI, pessoal. Por quê? Muita gente confunde achando que a proposta de intervenção ela é a conclusão. Não. No guia do Enem, mostra que a proposta de intervenção ela pode ser diluída ao longo do texto. Mas existe uma lógica de por que ela vem na conclusão. Porque a conclusão, como um elemento, como um parágrafo resumitivo, ela tem mais espaço para que você possa trabalhar essa proposta de intervenção. Alan, essa proposta de intervenção está muito longa. Na minha folha isso vai dar umas 10, 12 linhas. Pessoal, isso aqui é apenas um momento para que você possa enxergar as duas propostas montadas. Mas se não houver espaço na tua folha para as duas propostas, faça apenas uma. Se houver espaço para uma completa e uma outra com apenas 2, 3 elementos, tranquilo, faça com que uma seja complemento da outra. Também não há necessidade da primeira ser a completa e a segunda ser incompleta. Posso inverter. Eu posso fazer com a primeira com apenas 2, 3 elementos para ser um pré-requisito para uma segunda proposta mais completa. Como é que a forma de conclusão ela se dá? Primeiramente, a gente escolhe um conector e eu escolhi o Destart. Depois, você fala sobre um resumo da sua tese. O combate à cultura do assédio deve ser prioridade na sociedade brasileira moderna. Então, eu estou retomando a minha tese. Como se eu imaginasse, claro, que eu já escrevi todo um texto falando sobre esse assunto. E aí eu começo a minha proposta. Para que haja uma mudança de pensamento social, isso é a minha primeira proposta. Agora vem o a mais, ou seja, eu lá trabalhei apenas um planejamento e agora eu completo, desenvolvo e se institua uma nova construção pautada na equidade de gênero. A escola, olha o elemento com letra maiúscula, porque eu estou trabalhando diretamente um agente geral, por intermédio de professores e com respaldo dos pais dos discentes. Olha aí, era apenas escola, professores, família e pais. Agora eu crio um desenvolvimento. Então, por intermédio de professores e com respaldo dos pais dos discentes, deve sensibilizar as crianças e adolescentes por meio de projetos escolares. Lá no planejamento, projetos escolares não tinham a especificação, mas estava escrito lá, detalhamento. E qual seria ele? Oficinas teatrais, debates e rodas de conversa sobre a necessidade de respeito a toda e qualquer pessoa. Nesse caso, eu tenho todos os elementos, mas eu queria que você fixasse mais no agente. A segunda proposta, além disso, como elemento conector para dar sequência a uma segunda proposta, a fim de haver mais respeito às mulheres e, consequentemente, menos abusos no meio social como um todo, um agente transformador importante é a internet. Veja que eu não falei a palavra mídia, já fui diretamente para o elemento específico, a internet, que deve atrair a atenção do público, principalmente dos homens,
através de vídeos relatos nas redes sociais, como o Facebook e Instagram, de mulheres abordando os abusos sofridos e como isso as traumatiza desde então. Assim, como elemento de finalização do próprio parágrafo, haverá um fortalecimento do raciocínio social na ideia de igualdade entre homens e mulheres, atenuando os casos de assédio. Então veja que o meu planejamento ele dá a base para que eu possa entender logo depois no desenvolvimento que todos os elementos, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento estão lá inseridos. Tá ok? Pessoal, o agente é um elemento sim de muita importância, mas lembra, se você ficar trabalhando com governo, mídia, ONG, família, você diretamente não conseguirá transmitir ao teu corretor essa questão de pensamento sobre a tua proposta. Então, no momento que você cria a especificação do agente, cria uma especificação da ação, cria uma especificação do meio, da finalidade, cria um detalhamento interessante, você está mostrando que você não só domina a proposta, conhece de fato como mudar a realidade daquela problemática, amenizá-la ou até, quem sabe, extingui-la completamente. E isso vai fazer com que a visão dele sobre a tua proposta de intervenção seja outra. Tá ok? Pessoal, espero que o foco no agente tenha ajudado nesse momento para que você pense um pouco melhor sobre ele, para que você tenha um domínio maior sobre a tua proposta de intervenção. E lembra, esse agente, essa pequena ação, podem ser trabalhadas lá no princípio, né, como uma mini proposta de intervenção, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse momento que nós estejamos juntos. Não esqueça, inscreve no canal Everest Virtual para receber as notificações das próximas aulas. Ativa o sininho, não esquece disso, tá ok? E se você quiser saber mais informações específicas de redação, pode se inscrever no meu canal, aqui no YouTube, o 1000 Contextos, tá ok? É um canal que eu comecei ontem e que vou começar a trabalhar algumas questões de redação em língua portuguesa lá. Não esquece de deixar o like porque nos ajuda muito. E caso queira ter outras informações sobre redação, português e repertório sociocultural, lá no Instagram, @1000.com.textos, você terá algo mais. E também não esquece, vá lá no @preparatório Everest e também se inscreva no Instagram. Tá ok, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção. Nos vemos numa próxima videoaula, tá ok? Tchau, tchau, pessoal!